Na WWE existem aqueles personagens que são desvalorizados pelo público, que não são tão reconhecidos como deveriam. Por isso, nesse vídeo eu quero falar justamente sobre esses personagens que foram desvalorizados pelo público. Para começar, eu quero falar logo dele, que é o Austin Theory, que para mim é de longe um dos personagens mais injustiçados na WWE. Não em questão de push, óbvio, o Austin Theory sim teve um bom push com o título americano e até virou Mr. Money in the Bank, apesar do desastre que eu sempre tenho que citar, que foi ele falhando o cash-in. Porém, o Austin Theory, ele é um personagem muito bom e completo, e pra mim eu acho muito injusto falarem que o reinado dele como título americano não foi tão bom. Vamos lembrar que o Austin Theory, ele fez um reinado que pra mim foi um dos melhores com o título americano, já que o título americano não teve um reinado tão bom quanto o dele foi. Já que ele trouxe novamente à tona aquele negócio de campeão sobrevivente, e que toda luta que ele lutava ia sobrevivendo e ia conseguindo vencer. Isso era muito bom, me fez lembrar o reinado do Seth Rollins em 2015, aquele reinado a qual ele sempre conseguia escapar de ter uma derrota. E com o Theory foi assim, um belo exemplo é no Elimination Chamber, a qual ele quase perdeu para o Seth Rollins, só não perdeu por causa do Logan Paul. E eu vejo muita gente falando que esse reinado foi ruim, justamente porque pós-WrestleMania o reinado começou a decair a qualidade. Só que eu acho isso muito errado e muito negativo. Igual eu vejo muitos disso acontecer, que pegaram um reinado que grande parte muito bom, aí só porque tá ruim em certo momento, falar que todo o reinado foi ruim. E eu vejo isso muito acontecendo com o Theory, que pra mim deveria ter sido sim mais valorizado pelo público, já que ele é um heel e um personagem completo, nada daquele heel genérico que é heel por ser heel, que é malvado por ser malvado, que é aquele heel genérico, que a única função dele é falar mal do público, e vice-versa com um babyface bonzinho que ajuda os outros sem motivo algum, famoso personagem raso, diferente do Theory, que tem muito carisma e tem bastante personalidade. E em falar em personalidade, eu preciso falar também sobre o The Miz. O The Miz atualmente ele não é um personagem que se destaca tanto, ele mais fica naquela parte de fazer entrevista e arranjar treta com o convidado, e quando ele luta ele sempre perde. O pessoal vê essas derrotas do Miz e começa a subestimar ele demais, falando que ele é ruim, falando que ele é jobber, falando que ele é zoado, só que nada disso. Vamos lembrar que o The Miz nem precisa puxar muito o histórico dele para mostrar o como ele é bom e habilidoso. A própria rivalidade dele com o LA Knight provou que ele é muito desvalorizado pelo público, já que ele mesmo carregou a rivalidade nas costas. Só lembrar daquele famoso segmento do The Miz, a qual ele proma com John Cena invisível. Quem vai lembrar disso? Aquilo foi muito bom e muito engraçado. E o Miz é um superstar talentoso que o público julga muito errado, falando que é jobber, falando que é ruim. Mas quem acompanhou o Miz como Intercontinental Champion em 2016 e 2017 sabe como o The Miz ele é muito bom. E o seu personagem praticamente carregou a WWE nas costas, enquanto a gente tinha aquele campeão horrível de 2017, que era o Brock Lesnar. E o The Miz também é responsável por fazer, na minha opinião, o melhor reinado pelo título intercontinental, até mesmo melhor que esse atual do Gunther. Por isso eu acho que ele foi bem desvalorizado pelo público e pela própria WWE em si, que não dá um destaque tão grande para ele. E o próximo é o Bray Wyatt. Bray Wyatt, que infelizmente perdemos ele nesse ano. Teve um personagem que não foi tão bem aproveitado e não teve um booking tão bom, mas a premissa do personagem foi muito boa. Tanto que até hoje tem vários mistérios em aberto do que significava aquele personagem. Só que infelizmente a WWE não soube trabalhar bem a personagem, as promos as quais o Bray Wyatt fazia, já que toda a promo do Bray Wyatt era algo bem confuso e não chegava a lugar nenhum. Porém, se você ver bem, o personagem em si, se tivesse sido explorado de outra forma, sem ser aquela forma enrolada, poderia ter sido muito melhor aproveitado. Tanto que até hoje
a gente não conseguiu entender 100% do que se tratava aquele personagem, de tão complexo, mirabolante que era. Por exemplo, o que se tratava daquele personagem com máscara, se era uma versão alter ego do Bray Wyatt, se era o irmão dele, Bo Dallas. Claro que hoje em dia a gente sabe, mas na época podia ter sido explorado muito melhor isso, que acabou não sendo explorado de uma forma melhor, infelizmente, por essa perca que a gente teve esse ano. E o próximo é o RK Bro. Como assim o RK Bro foi desvalorizado? Eu gostava daquela tag. Sim, mas muita gente não gostava do Randy Orton em si, formando uma tag com o Matt Riddle, falando que o Randy Orton estava sendo desvalorizado, apesar de estar recebendo um push com os títulos de duplas, por ele estar com o Matt Riddle, que era um personagem mais engraçado. Então, o Randy Orton fazia uma tag cômica. Muita gente não gostou e fechou a cara para essa tag, já que o Randy Orton sempre foi um personagem levado a sério. Principalmente que no ano anterior ele tinha feito um dos melhores anos, que foi a volta do Randy Orton Legend Killer. E ver o Randy Orton fazendo segmentos cômicos com o Matt Riddle, muita gente não gostou e achou desnecessário. Só que eu acho que não estragou o personagem. Para falar a verdade, o Randy Orton não fez nada absurdo ao ponto dele estragar o personagem. O Randy Orton, mesmo sendo sério, ele conseguia ser engraçado. E pra ser sincero, o reinado do Randy Orton foi muito bom com o Matt Riddle. E conseguiu resgatar o Randy Orton, que não estava tendo um push tão legal. Já que o Randy Orton, desde o dia que ele perdeu o título mundial, ele não se envolveu em coisas tão interessantes. O Randy Orton ter se envolvido com o Matt Riddle foi uma sacada bem legal. Por isso eu acho que não descaracterizou o personagem, mas sim reinventou, já que o Randy Orton estava largado no roster, fazendo coisas não tão interessantes, e juntar ele com o Riddle foi uma ótima forma, tanto que o reinado de tags foi muito bom. E por último nesse vídeo, queria falar sobre o Seth Rollins Messiah, o Seth Rollins Messias. O Seth Rollins Messias, vou chamar assim que é mais fácil, eu acho que a culpa dele não ter sido valorizado pelo público em si é culpa da própria WWE, que não soube trabalhar o personagem. Porque vamos lembrar, a heel turn do Seth Rollins foi muito boa. Os motivos dele eram muito bons, porque a heel turn do Seth Rollins em si começou com o público vaiando ele no dia que ele ganhou do The Fiend no Hell in a Cell. Tanto que ele perdeu o título numa revanche. E para acrescentar ainda mais essa heel turn, o Seth Rollins ele faz uma promo após o Survivor Series, no que o Raw tinha tomado uma surra dos outros times, do NXT e do SmackDown. Ele faz uma promo sincera, falando real, falando que o Raw tomou uma surra e começou a cobrar cada um deles, cada um do roster que estava participando do show. E o Kevin Owens vai lá e ataca o Seth Rollins, após ele desabafar e falar real na cara de todo mundo, no caso, cobrar uma vitória que eles não conseguiram no Survivor Series. E por si só, o caso do Seth Rollins ser atacado por falar a verdade já foi algo legal. Pô, o cara tá sendo sincero, tá cobrando a atitude do roster e ele é atacado pelo Kevin Owens, sendo que se você parar pra pensar que o Seth Rollins tinha total razão de cobrar a postura do roster, então fez total sentido ele fazer uma heel turn, já que o Kevin Owens atacou ele simplesmente porque o Seth Rollins foi sincero ao falar a verdade. Só que o que estragou o personagem foi que o Vince queria dar o push pro Kevin Owens e também ele queria trabalhar o hate do Seth Rollins. Só que o que o Vince fez? Ele pegou a raiva que o público tava do Seth Rollins, tornou o Seth Rollins heel em cima do Kevin Owens e começou a rivalizar com o Kevin Owens. Só que o problema é que o Seth Rollins Messias, ele não foi construído para elevar o Seth Rollins, mas ele foi construído para dar um push pro Kevin Owens. Ficou bem claro, já que depois que o Seth Rollins perde pro Kevin Owens na WrestleMania, o personagem começou a se perder muito, perdendo para todo mundo que ele enfrentava na maioria das vezes.
E algo que manchou ainda mais o personagem foi fazer o Seth Rollins se envolver naquela história besta, o Buddy Murphy, que era o discípulo do Seth Rollins, querendo trair o Seth Rollins por causa da irmã do Dominic, já que eles estavam se gostando. Tipo, foi algo bem zoado e bem tosco. E isso acabou fazendo o personagem acabar perdendo toda a relevância e toda a construção que ele teve quando ele fez a heel turn. Fora que o Seth Rollins foi bastante nerfado, já que a formação que ele tinha no começo, que era o AOP, tinha sido desfeita porque o AOP tinha sido demitido. Fora que depois dessa demissão, o Seth Rollins recrutou pessoas aleatórias, recrutou Austin Theory, que não tinha nada a ver com a stable. Então você vê que o grande fato do Messias, que na minha visão era um personagem bom e era muito melhor que esse visionário, não ter sido valorizado foi por causa dessas nerfadas que a WWE fez com ele. Primeiramente, o AOP ser demitido, fazer ele perder pro Kevin Owens, depois dele perder pro Kevin Owens, ele recrutar o Austin Theory, depois ele se envolver numa rivalidadezinha de casal com Buddy Murphy e a Lia. Então, tipo, você vê que a WWE meio que estragou o personagem aos poucos. E é algo que eu acho injusto, porque o personagem em si, se você olhar a construção dele, foi muito boa. O problema foi o desenvolvimento, que estragou totalmente o personagem, a ponto das pessoas dizerem que o personagem foi superestimado, só que não. Na verdade, ele foi bem subestimado, ao ponto das pessoas dizerem que ele foi superestimado, ao dizer que o personagem era bom, dizendo que não era tudo isso. Mas não, na verdade o personagem era muito bom, e ele foi subestimado pelo público, falando que era ruim, sendo que na verdade o erro aconteceu depois da heel turn.